Paz, queridos, amém? Abra sua Bíblia no livro de Esther. Eu aconselho você a ler o livro de Esther nesses dias, amém? Que ali fala muito do mover profético deste ano. Para você estar preparado, não estar iludido, romântico demais, amém? Nós temos por princípio não somente falar as coisas boas que estão vindo, amém? Em cada ano, mas também prepará-los para que você esteja pronto contra as astutas ciladas do inimigo, amém? Porque a Bíblia diz que nós não podemos ignorar os intentos de Satanás, para que ele não ganhe vantagem sobre nós, está escrito na Bíblia. Não ignoreis os intentos de Satanás, para que ele não alcance vantagem. Deus me livre do inimigo ter vantagem contra mim. Fala amém. Em nome de Jesus. Então é importante você estar preparado. Como que um soldado lá no quartel, quem serviu o quartel aqui, levanta a mão. Como que é o treinamento? Eles ficam deitados na rede, tomando refresco? Como que é o treinamento de um comissário de bordo, de uma aeromoça? O que vocês acham que é? Vocês não vão treinar para algum caso assim de uma pane? Não vai acontecer. É assim? Eles não ficam preparados? É ou não é, queridos? E a palavra de Deus diz que nós temos que ser varonis. Ou seja, nós temos que estar pronto quando surge a peleja, quando surge. Amém? Nós precisamos estar preparados, aptos, guerreiros, valentes. Que a Bíblia diz que os últimos dias, seriam dias trabalhosos, tempos trabalhosos. Ou seja, tempos que há muita vitória, sim, graças a Deus. Mas também a palavra de Deus já nos adverte que haveriam lutas. A Bíblia fala que haveriam escarnecedores para zombar de você, para declarar o teu fracasso, para dizer que aquilo que Deus chamou você para fazer não vai acontecer. Não foi assim lá com Esdras, com Neemias? Lembram lá de Neemias com o muro? O Sambalate e o Tobias faziam campanha contra. E o que eles diziam mesmo? Estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Amém? Mas o inimigo ficava perturbando. Até que eles disseram assim: fiquem atentos ao toque da trombeta. Há oposição. Fala por irmão, há oposição, irmão, se liga. Amém? Tem gente que é romântica demais. Ele acha que vai deixar o mundo, deixar as coisas do diabo, quebrar as alianças que ele tinha com o diabo, e o diabo vai ficar de braço cruzado. Que legal. Estou triste porque você me deixou, mas tudo bem. Eu sei lidar com isso. Será que é assim que ele fala? Não. Jesus disse que ele é expulso, vai para os lugares áridos e ele fica lá magoadinho com você, nunca mais quer olhar para tua cara? Não. O que ele diz? Quantos lembram? Aos leitores da Bíblia, estudiosos da Bíblia, ele diz: voltarei para minha casa. Ele acha que você é a casa dele, porque um dia ele já morou aí, então ele não quer perder. Por isso que a Bíblia nos manda ser valente. Jesus falou: ele volta, e se ele encontrar a casa limpa, fala, a casa está limpa, amém? Varrida, amém? E adornada, pode estar limpinha, e arrumada, decorada, mas porém
vazia, o que ele faz mesmo? Ele entra novamente, dessa vez Jesus que falou, ele que é a própria verdade. Ele diz que ele traz mais 7 espíritos piores do que ele. E é o segundo estado da pessoa, que não tem visão de guerra, de confronto, que não está preparado para a vida cristã madura. Ele torna-se 7 vezes pior do que o seu primeiro estado. Jesus que falou, queridos. Não é à toa. Não adianta chegar aqui e começar a falar para você só das bênçãos que estão pairando neste ano. Só das bênçãos. E você ficar iludido, achar que vai ficar de braços cruzados e tudo vai acontecer. Seria mentira, seria política eclesial. Nós não estamos aqui para isso. Só Deus sabe o preço que já pagamos para estar nesse ponto. Não valeria a pena pagar o preço que a gente paga e já tem pago para ficar mentindo para os outros. Deus nos livre disso, amém? Nosso compromisso é pela verdade, como diz a Bíblia, que tudo é pela verdade. Amém, amados? Então é preciso você saber das bênçãos que Deus tem. A tua Canaã mana leite e mel. Amém? Habitarás em casas que você não teve que construir, outro construiu, está pronta para você entrar. E você colherá uma colheita que outro plantou e você vai receber. Mas pega a tua espada e vai derrotar os gigantes. Fala para o irmão aí do lado, tinha que ter um mas. É assim que está na Bíblia ou não? Adianta só falar da Canaã para você? E não falar do deserto que você tem que atravessar, dos amalequitas que se levantam em oposição a você, mesmo sabendo que Deus é contigo. Os amalequitas se levantaram contra o povo de Deus, mesmo ouvindo tudo que Deus fez por eles para tirá-los do Egito. A Bíblia diz que as nações tinham medo de Israel, mas os amalequitas afrontaram Israel. Aí Deus disse, não foi vocês que eles me afrontaram, foi a mim. Eu decreto juízo contra os amalequitas, contra Amaleque. Perpetuamente eles serão destruídos. E quando Deus levantou o primeiro rei, a pedido do povo, Saul, está tudo na Bíblia, história bíblica. Deus falou, Saul, eu prometi fazer vingança contra Amaleque, que ousou se levantar contra o meu povo, sabendo que eu era com eles, sabendo que estavam fazendo a minha vontade. Eles ousaram se levantar contra eles. Então vai lá e executa o juízo que eu prometi. E o Saulzão foi e fez tudo que Deus mandou, foi isso? Não, né? Está tudo ali na Bíblia. Deus ficou irado. E Deus passou do Saul o governo. Vocês estão entendendo, queridos? Então há amalequitas, há zombadores, a Bíblia fala, pessoas que mesmo sabendo da unção de Deus na sua vida, mesmo sabendo da obra de Deus na sua vida, afrontam você. E você vai ter que saber em quem você tem crido, como diz o apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Ele é fiel, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, fala infinitamente mais, do que aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Deus vai me surpreender. Naturalmente parece que acabou, naturalmente parece que não tem mais jeito, mas eu sei quem tenho crido. Eu não estou brincando de crente, eu não estou brincando de apóstolo, eu não estou brincando de missionário. Eu sei quem me chamou, quem me ungiu, a unção que opera na minha vida. Se os outros não creem, quem está perdendo são eles. O Paulo tinha essa mentalidade, e para o povo dele ele disse, se eu não sou apóstolo para os outros, para vocês eu sou. Porque de tanto o povo que caminhava com ele ouvir dos outros que ele não era apóstolo, certamente eles começaram a ficar em dúvida.
E o Paulo chegou para eles e disse: eu não sou apóstolo para eles, pelo menos para vocês eu sou. Vocês são o selo do meu apostolado. Vocês têm sido edificados, suas vidas têm sido transformadas. Amém? Esse é o selo do apostolado. Amém, queridos? Mas existia oposição, existia zombador, existia pessoas que diziam que ele não era apóstolo, porque ele não andou com os 12. Até hoje a história continua. Uma irmã aqui da igreja, a pessoa falou para ela: como é que é o nome do líder lá da sua igreja? Ela falou: o apóstolo Glauro. E a pessoa deu risada e falou: ele tem mais de 2000 anos de idade? Olha os zombadores, irmãos. Ela falou: como assim? Ele era um dos 12? Porque apóstolo são os 12. Falta de conhecimento bíblico. Para esse, certamente o Paulo também não é apóstolo. Vocês estão entendendo? E muitos outros que a Bíblia fala ali, que também não andaram com Jesus. Os 12 apóstolos do Cordeiro são só eles. Está escrito em Apocalipse. Os 12, a primícia. Amém? Mas depois deles vieram muitos. Você que estudou no SIM, que estuda no SIM, você já aprendeu isso. Amém? Inclusive no meio deles havia um nome que muitos estudiosos dizem que era uma mulher. Júnias. Haviam somente 2 Júnias registrados naquele tempo. E o Júnias daquela região era uma mulher. Havia outro Júnias, que era aquele nome que serve para homem e para mulher, né? Haviam 2 registros desse nome naquela região. E um deles era mulher. Que na região onde é citado esse nome entre os demais apóstolos. Vocês estão entendendo? Mas isso é outra mensagem. Talvez num culto de mulher, num congresso de mulher, eu explico isso para vocês. Por que que entre os 12 não tinha nenhuma mulher? Você vai ver o princípio bíblico disso. E por que, depois disso, muitas mulheres são citadas na palavra de Deus como seguidoras, diaconisas, profetisas e obreiras da casa do Senhor. Por que antes não e por que depois sim? Está tudo na Bíblia, mas é outra mensagem. Amém? Já está faltando tempo para essa aqui. Deixa eu correr. Ok? Então há oposição, há escarnecedores. Nos últimos dias surgirão escarnecedores. Existem oposições. Oposição das trevas, oposição do diabo, oposição das pessoas que são usadas pelo diabo. Não é à toa que a Bíblia diz: a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Fala carne, seres humanos. Sangue, meus parentes, queridinhos, né? Tua sogra, teu cunhado folgado, né? Tua luta não é contra eles. Amém, amados? A tua luta é contra quem? Principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Existem hostes de maldade. Vocês têm visto isso nas notícias ou não? Você fala: para que fazer isso? Já roubou, para que matar também? A pessoa nem reagiu. Não é isso que a gente tem visto? Maldade, ruindade, são espíritos. A nossa luta é contra esses espíritos e por isso nós precisamos estar preparados. Eu já expliquei da outra vez. Essas figuras que aparecem na Bíblia são realmente isso, figuras, ok? Não que elas não existiram, mas no sentido de que elas se apresentam de geração a geração. Toda geração tem sua Jezabel, toda geração tem os Nicolaitas, toda geração tem os Ramãs, toda geração tem os Sambalates, os Tobias. Vocês estão entendendo? Todas as gerações têm escarnecedores, zombadores, opositores, e a Bíblia diz que nós temos que estar pronto. Tem pessoas que é romântica demais.
se escandaliza com qualquer coisa. Eu não esperava que isso fosse acontecer comigo, eu sou crente. Eu já aceitei Jesus, olha que luta que eu estou passando. E você olha para ela, está sempre se arrastando, está sempre com cara de choro, está sempre com cara de tristeza. E você olha assim e fala, deve ser um atribulado na vida. O que será que está acontecendo com esse irmão, com essa irmã? Aí você vai ver uma bobajada. Coisa que só vai ficar livre disso quando você morrer. Não tem escapatória. Vizinho chato, problema de trânsito. É ou não é? Uma dor aqui, uma dor ali, uma indisposição, uma discussão que não era para acontecer, mas aconteceu, um desentendimento, uma injustiça que fizeram contra você, uma calúnia, uma difamação. Vocês estão entendendo, queridos? Porque eu peguei um trânsito, aí eu fiquei nervoso, aí a minha mulher falou comigo, eu xinguei ela. Mas é por causa do trânsito. Trânsito tem todo dia e vai ter. Porque aconteceu isso e eu fiquei muito chateada. Eu já atendi pessoas, de problema sério. E eu falei, querida, eu sei que isso aí é difícil, mas você não é, infelizmente, a primeira mulher a passar por isso, nem a última. Muitas já passaram antes de você e muitas ainda vão passar. Levante, amém? Não fique assim, meu problema, não podia acontecer isso. Que injustiça, eu sou crente. E ele acha que porque ele é crente não vai ter oposição, porque ele é crente não vai ter chateação na vida, e tem muita. Não vai ter perseguição. E a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que muitas, faz assim, muitas são as aflições do justo. Mas ele é justo, pastor, aí que tem aflição. Muitas são as aflições dos justos, mas, glória a Deus agora por esse mas, amém? O Senhor o livra de todas. De quantas que ele livra? Todas. Lembra disso, amém? São muitas as aflições. Essa semana, muita tribulação, muita luta e tal, e o corpo da gente sente, porque a carne, na verdade, é fraca, não é verdade? Quando a Bíblia fala que a carne é fraca, não é no sentido de você fazer a vontade da carne e pecar, não. É no sentido que ela é fraca para ficar em pé adorando a Deus. Ela é fraca para dobrar o joelho e ficar orando. Ela é fraca para passar a vigília. Vocês estão entendendo? Nesse sentido. E aí o corpo da gente começa a sentir o cansaço, o esgotamento. E eu comecei a me sentir esgotada fisicamente. Aí eu falei, Deus, tem misericórdia, me renova as forças. Não estou aguentando, Senhor, não estou aguentando. E na hora o Espírito Santo falou, se te mostrares fraco na hora da angústia, a tua força será pequena. Pronto, Senhor, aleluia. Sim, Senhor. Da fraqueza tiraram forças. Assim são os heróis da fé. Aqueles que vão estar lá na galeria dos heróis da fé, amém? Quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque isso me faz clamar, isso me faz buscar com humildade, faz até chorar se for preciso, mas bem-aventurados que choram. Nós temos uma sequência de ministração aqui. Eu comecei a colocar o que Deus tem dado nesse ano. E Deus foi dando tanta coisa. Eu falei, meu Deus do céu, não dá mais tempo de escrever. Deus, não deixa eu esquecer não, Jesus. Você não quer parar mais. Coisas maravilhosas, tesouros, pérolas, amém? E eu espero que você não falte na primícia da semana, amém? Que é o domingo, para você receber tudo, anote tudo, amém, amados? Anote tudo para você não ficar iludido. Quando o inimigo vier contra você, você já vai estar sabendo. Você já vai saber como fazer, amém? O Espírito Santo fala para você, em caso de pane, cairão as máscaras automaticamente. Não é assim?
Coloque a máscara primeiro em você e depois na criança ou no idoso. Não é assim, querido? Tem que saber o que fazer. A gente ora para não ter, amém? Em nome de Jesus, né? Há poder no sangue de Jesus. Mas se acontecer, você está pronto. Como agir numa fornalha de fogo? Naturalmente falando, tem estratégia? Como agir numa fornalha de fogo? Queime, pronto. Como agir na cova dos leões? Seja saboroso. Não é assim? E alimente bem os bichinhos. Naturalmente falando. Mas Deus sempre tem um escape, Deus sempre tem um livramento, se Ele permitir, amém? Fala, se Ele permitir, cova de leão e fornalha de fogo, fala, eu já tenho, levanta a mão aí, o bilhete da graça, amém? Nós torcemos para não passar, mas se passar, você já tem o bilhete da graça para atravessar aquilo lá, amém, querido? E é muito interessante que a Bíblia não diz assim, infelizmente, né? Nessa hora a gente, se por acaso passares pelo fogo, ela fala isso? Quando passar? Meu Deus do céu, que tem hora que vem um fogaréu, é ou não é? Quando passares pelas águas, elas não te afogarão, não te submergirão, glória a Deus. Quando passares pelo fogo, eles não arderão em ti, porque aquele que estava lá na fornalha com Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, se você prefere outros nomes deles, amém? Ele também está com você quando você passar pelo fogo, amém, amados? Aleluia. Então vamos aí para a Bíblia. Porque tem gente que fala que eu não abro a Bíblia. A Bíblia já está no meu coração. Amém? A Bíblia já está no meu coração. E tem gente que quer que abra a Bíblia, o livro, né? Diz que uma pessoa falou assim, eu não gosto, meu pastor só fica com aquelas coisas lá e não abre a Bíblia. Mas é a Bíblia, amém? Naquele tempo não era essa Bíblia que eles abriam. Tinha os pergaminhos, os rolos. Vocês estão entendendo, amado? Esses dias uma pastora que eu conheço, uma amiga, ela estava ministrando, ela estava com o iPad, ela falou assim, oh, que bom, hoje em dia nós temos a Bíblia aqui, em todo lugar, né? Na internet, eu tenho aqui a minha Bíblia, que é a boca de Deus, a Bíblia é a boca de Deus, é a boca de Deus, não importa onde você abra, a Bíblia é a boca de Deus. Ela tentava abrir ali no iPad, não estava abrindo, ela falou, alguém tem uma boca de papel para me emprestar? Eu ri muito, acho que ela nem percebeu, né? Alguém tem aí uma boca de papel que a minha aqui não está abrindo, né? Mas o importante é que você leia, amém, amados? Glória a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho do princípio numérico. Fala, não é. Não é. Não é e não é. Numerologia. Fala, são princípios numéricos. Amém, queridos? A Bíblia toda, ela tem princípios numéricos. Tem ou não tem? O que o 7 representa na Bíblia? Conclusão, perfeição, descanso, não é isso? Você já sabe, tanto que é considerado o número de Deus. O que o 6 significa? O número do homem. E não é coincidência que sempre quando Deus fala a respeito do homem, do que o homem tem que fazer, a parte do homem, está relacionado com o 6. Ok? Eu até já ministrei isso, deve estar gravado ali. Eu falei, acho que até o 12 dos princípios numéricos. Ok? Então nós vamos ver o princípio numérico 13. Ok? Eu tenho tudo aqui escrito.
Então, para você não ficar abrindo a boca de papel, né? Para não demorar, você vai anotando aí, amém? Vocês entenderam, né, irmãos? Amém. Então, neste ano, nós vamos ver vários princípios. Vários princípios. Você já abriu o livro de Esther, amém? Esther 3:12. Ele nos fala esse ano que é um tempo de consciência de que há um decreto do inimigo contra nós. Aquilo que eu já falei no começo. Você não pode ser romântico. Você não pode viver, sair sem a sua armadura, sair sem a sua espada, sem a sua couraça, o seu escudo. Vocês estão entendendo, amados? Você tem que ter consciência e se cuidar. Amém? Primeiro, é tempo de término de obra, mas isso nós vamos falar depois. Hoje eu quero falar do livro de Esther para você, ok? Então é um tempo de consciência de que há um decreto do inimigo contra nós. Jesus já falou que o ladrão não vem. Quem que é o ladrão? O diabo, né? Se não for para roubar, fala roubar primeiro, fala não troque, né? Roubar, matar e destruir, ok? Mas Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e tenham com abundância. Mas ele falou primeiro a oposição. Vocês estão entendendo o princípio? Então, mais do que nunca, você, esse ano e a partir deste ano, você tem que ser sóbrio. Põe a mão assim e fala, eu tenho que ser sóbrio. Em nome de Jesus. Fala, eu tenho que deixar de ser criancinha, iludido, despreparado. Em nome de Jesus. Amém? Então é um tempo de consciência de que há um decreto. Jesus já avisou. Então ali no livro de Esther 3:12 diz assim: então chamaram os escrivãos, os escrivães do rei, no primeiro mês, no dia 13. No primeiro mês do judeu não é janeiro, tá? É outro mês. Mas digamos aqui para nós, para o nosso contexto, digamos que o nosso primeiro mês é janeiro. Repetindo, do judeu não é, tá, religioso? Não fala que eu estou trocando as coisas, que eu não leio a Bíblia, que eu não tenho entendimento, ok? Mas para nós, então, nós estamos falando do nosso contexto. Ele diz aqui que no dia 13 do primeiro mês, que dia que é hoje mesmo? Eu nem tinha me dado conta disso. A hora que eu fui pegar ali meu envelope para minha oferta, tinha lá data. Eu perguntei para o irmão Dejair, que data que é hoje mesmo? Aí ele falou 13. Eu falei, olha só, até isso, né? No dia 13, então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Ramã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos líderes. Está falando de principados e potestades aqui, trazendo para o nosso contexto, ok? Se mandou carta para os principados e potestades, cada província, líderes de cada povo, e cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero. Se escreveu e com o anel do rei se selou. Fala, um decreto selado com o anel real. Ok? Ou seja, os principados e as potestades citadas aqui, que simbolizam, eles tinham legalidade. Vocês estão entendendo? Eles tinham legalidade. Então um decreto foi assinado. Esther, ali no verso 13 diz assim: e enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus.
Alô? Nesse contexto aqui, o judeu no Velho Testamento era a nação escolhida entre todas as nações. Agora no Novo Testamento, quem são os escolhidos de Deus na terra? Quem é o Israel de Deus na terra? Amém, amados? Vocês estão entendendo? A Bíblia se discerne espiritualmente, ok? Não é só ler como o contexto histórico apenas, ok? Então foi enviado essas cartas contendo o decreto a todas as províncias para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todo judeu, desde o jovem até ao velho, desde o jovem até o velho. Fica esperto, jovens. Jovem precisa ser forte. Jovem precisa ser guerreiro. Amém? Eu sou jovem, batalha espiritual é para os mais velhos. Não, é para você. Você está na idade de ir para o exército. Amém? Ok? Desde o jovem até o velho, crianças e mulheres. Ei, criançada! As crianças também têm que aprender a ser guerreira. Amém? Tem que aprender a ser guerreira. Eu ri esses dias, o meu sogro contou do meu sobrinho, o Micael, que ele falou assim: Micael, o vô está com a dor aqui, ora aqui pro vô. Daí ele foi e orou: em nome de Jesus, sai essa dor, está repreendida, em nome de Jesus, sai, está curado, vô. Aí ele foi brincar, daí o vô falou: ô Micael, ora de novo aqui que ainda continua. Ele falou: já orei uma vez, vê se tenha fé aí. Já está orado, já. Agora tem que ter fé e pronto. A nova geração é uma geração de Micaels, de Caléus, de Calebes, de Josués, de Esther, de Déboras. Oh, maravilha! Amém? Já está orado, já agora trata de crer. Eu não vou orar de novo, não. Aí foi muito legal. A nova geração também tem que estar preparada, porque o diabo não tem escrúpulos, irmãos. Ele não vai dizer assim: esse é um idosinho, não vou mexer com ele não, que é velhinho. É uma criancinha, não vou contra ela não, que é covardia. O diabo vai falar isso? Essa aqui é mulher. Não importa, ele está dizendo aqui contra os homens, todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, as mulheres que não ficam espertas, não. Já foi liberada unção de Déboras para vocês, amém? Despertai, despertai, Déboras, ok? Mulheres guerreiras. Em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. O mês de Adar é mais ou menos março, ok? Mas eles tinham contra eles um decreto. No começo do ano já foi liberado um decreto. No dia 13. Amém? No dia 13. Nós já explicamos aqui que a Bíblia toda, ela fala de ciclos. A Bíblia fala de ciclos. A vida toda é em ciclos. Primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. É assim ou não é? Pessoas nascem, pessoas morrem. Pessoas nascem, pessoas morrem. É ou não é? Uns estão celebrando nascimento, outros estão chorando morte. E é o ciclo. Por que Deus permitiu, depois do pecado? Antigamente não tinha nem chuva. Era o orvalho, era o vapor que aguava tudo. Mas depois do pecado vieram as intempéries do tempo. Começou-se a ver, né? Eles tiveram que prestar atenção às estações. E você vê isso na Bíblia o tempo todo. As estações falam do profético. As estações falam, é tempo de quê? O tempo de frio tem que se preparar de um jeito. O tempo do calor, outro. É assim, até a roupa muda. Você não vai colocar casaco de lã no verão.
Não é verdade? Eu já falei disso numa outra ministração. Não perca a visitação do Senhor. A visitação de Deus é a que nos prepara para a nova estação. Sempre que há uma mudança de estação, há uma visitação. Repete. Sempre que há mudança de estação, há uma visitação. E Deus está trazendo uma visitação para você hoje. Não perca a visitação de Deus. A visitação do Senhor, ela vem e nos fala como nos preparar para a próxima estação. Como colher. E para colher, como que você tem que plantar. E o que você tem que plantar. Não é assim? O ciclo da agricultura. Há tempo de plantar arroz. Há tempo de plantar soja. Há tempo de plantar feijão, milho. Se é tempo de plantar milho, e a pessoa quer porque quer plantar soja. Vocês estão entendendo? O que vocês acham? Ela vai ter uma colheita boa? Não. Vocês estão entendendo o que é uma visitação? E eu estava estudando isso mais profundamente. Até as frutas e as verduras da época, elas são exatamente aquilo que nós precisamos para o nosso corpo naquele clima lá. Que coisa maravilhosa. Eu falei, uau, como Deus é tremendo. No inverno, né? O que a gente precisa no inverno? Vitamina C. E a terra vai produzir, é tempo propício de colher aquilo lá. É muito tremendo. É muito tremendo. Eu falei, que maravilha. E daí, né, estudando aquilo, cada coisa da época é aquilo que você precisa comer. E fica até mais barato no mercado. É ou não é? Não, mas eu quero aquilo lá. Do outro tempo. Vai pagar mais caro. Né? Pode até ter, mas vai pagar mais caro. Mas o que o teu organismo precisa é aquilo ali que Deus te deu. Amém? É aquilo ali. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos entender os ciclos. Deus trabalha em ciclos. E no ano 2000, cada século, cada década, a cada 7 dias, depois termina o 7º dia, começa de novo o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º e o 7º de novo. É assim ou não é? Estou inventando. Ciclos. O que Deus quer que a gente venha aprender? Os ciclos vão repetir, mas a nossa mentalidade não pode ser mais a mesma a cada ciclo. Amém? A cada ciclo que repete, a tua mentalidade tem que estar melhor. Se você passou frio no inverno passado, se prepare para não passar nesse. Alô? Ai, esse ano eu vou construir uma lareira aqui em casa. Eu não vou passar aquele frio que eu passei, não. Os americanos que vêm para cá no inverno, eles falam, vocês não têm calefação, não? E a gente fala, não, eles olham pra gente como se fossem ignorantes. Toda casa lá nos Estados Unidos já é construída com calefação. Né? Eles têm um inverno rigoroso. E aqui para o sul também tem um inverno rigoroso. Deveríamos ter, né? Já pensou a igreja com calefação no inverno? Vocês não iam querer nem ir embora, aleluia. Não é verdade? Não, tá tão bom aqui, acho que eu vou trazer meu colchonete, vou ficar por aqui mesmo. Eu até falei para os irmãos ali, vejam aí se dá para construir uma lareira aqui na área de alimentação. Né? Para a gente deixar bem quentinho aqui no inverno. E no verão, você quer lareira? Você quer o quê? Ar-condicionado. Quem estava aqui no dia da formatura que o diga. Né? Todo mundo derretendo. Então cada estação exige uma consciência e uma mentalidade. Amém? A cada década recomeça
tudo novamente, mas você está mais experiente, você aprendeu mais. Vocês estão entendendo? E é isso que Deus espera de nós, desenvolvimento a cada ciclo. Se na semana passada a tua segunda-feira foi corrida, foi atribulada, você não deu conta, vai vir outra segunda-feira para você se organizar melhor. Alô? Não, segunda-feira eu tenho coisa para pagar no banco, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, vou me organizar melhor. Os ciclos se repetem, mas a sua mentalidade não pode ser repetitiva. Amém? Óleo fresco, unção nova para a sua vida hoje. Amém? Em nome de Jesus. Então nós vimos que, partindo dos princípios numéricos e do princípio de ciclos na Bíblia, no ano 2000 zerou tudo. E começou de novo. 2001, primeiro dia. 2002, segundo dia, e assim por diante. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Aleluia. Amém? Então começou de novo. Jesus falou assim, para quem está dizendo que eu sou antibíblica, né? Jesus falou assim, ele disse, eu vou para Jerusalém. Os discípulos disseram, não vai lá que Herodes quer te matar. E Jesus diz assim, diz para aquela raposa. Jesus usou a linguagem dos escarnecedores lá de Esdras e Neemias. Fica construindo esse muro aí, não vai adiantar nada, uma raposa vai derrubar. Jesus era profeta por essência, o primeiro de todos. Ele disse assim, diz para aquela raposa que quer atrapalhar a obra que eu vim fazer. Diz para aquela raposa que eu faço a minha obra hoje, eu faço a minha obra amanhã, e no terceiro dia eu completo. Deixa eu perguntar para você, faz quantos 1000 anos que Jesus subiu aos céus? Nós estamos no terceiro milênio. Nós estamos no terceiro dia. Alô? Para Deus só passou 2 dias. Está começando o terceiro. Desde que Jesus subiu. Amém? E no terceiro dia que as coisas acontecem. No terceiro dia as coisas acontecem. Está na Bíblia. Poderíamos falar do número 3 aqui um monte para você. Mas como já tem gravado na mensagem dos princípios numéricos, depois você pede lá para o Rodrigo, lá para o Alexandre, e eles arrumam para você, né? Os princípios numéricos. Então de 1000 em 1000 anos começam os dias, espiritualmente falando, tudo de novo. E no ano 2000 começou tudo de novo. Então nós estamos no dia 13 do terceiro milênio. Amém? Desde que Jesus subiu aos céus. No dia 13. E no dia 13 é tempo que os principados e as potestades se organizaram para quê? Para dar presente para você, é isso? Para elogiar você. Para ajudar a sua família. Para quê mesmo? Olha nos olhos do irmão da direita, da esquerda, me ajuda e fala, você está entendendo, irmão? Fala para ele, fica esperto, irmão. Amém, queridos? Até aí vocês entenderam? Eu já falei sobre isso, mas muita gente nova entrou. Então a gente tem que sempre ficar repetindo. Como eu digo sempre, não me canso de repetir as mesmas coisas para que sejais edificados. Se uma mensagem não pode ser ouvida 2, 3, 10, 20, 100 vezes, ela não merece ser ouvida nenhuma. Eu sempre digo isso. Então sempre nós vamos estar reafirmando coisas. O pastor fica repetindo muito. Uma pessoa que chegou no líder superior e falou assim, aquele obreiro lá que o senhor colocou lá para fazer o culto de quarta-feira, toda quarta-feira ele lê a mesma coisa. Muito repetitivo. Aí o líder geral falou assim, mas qual é o versículo que ele repete? Aquele lá, vinde a mim, vós que estáis. Não sei. Então é melhor ele repetir mais. Alô?
Mas de novo, você já aprendeu tudo? Então ouve de novo. Amém? Eu pergunto para os alunos do Sim sempre. Se você já aprendeu tudo, ok. Você tem certeza que você aprendeu tudo que foi passado nesses 3 anos? 100%? Não, então volta e faça de volta. Você só tem a ganhar. Amém? O ciclo se repete, mas a sua mentalidade é evolutiva. Amém? Tudo que é vivo evolui. Ok, queridos? Então, você entendeu esse sentido dos princípios numéricos e dos princípios de ciclos? Amém? Até aí? Para não dizerem que eu estou viajando, né? Estou viajando na unção. Amém? Aleluia. Então, no mês de Adar, houve o decreto contra homens, jovens, mulheres, velhos e até criança. Então isso nos fala de nós precisamos ter essa consciência, porque nós estamos no dia 13 do 3º milênio, ok? É tempo também de reverter os decretos malignos a nosso respeito. Não é porque tem um decreto dizendo que o diabo não vem, o ladrão que é o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir, que eu vou ficar deixando ele roubar, matar e destruir a minha vida. Vocês estão entendendo? Eu vou me apegar com o antídoto, mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É tempo de consciência. E se eu tenho consciência de que há um decreto contra mim, o que eu tenho que fazer mesmo? Me posicionar. Eu tenho que fazer alguma coisa contra isso. Amém? Eu tenho que fazer alguma coisa. Olha Esther 9:1. Esther 9:1. E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13, passou o tempo e chegou o dia de executar, tá? E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário. Aleluia! Fala, sucederá o contrário de tudo que decretaram contra mim. Amém? Se alguém fizer macumba para você, ai dele. Se alguém jogar praga em você, ai dele. Glória a Deus. Sucederá o contrário. Sucederá o contrário. E há pessoas que precisariam estar selando essa palavra. Porque você já viu coisas acontecendo com o teu avô, que já aconteceu com o teu bisavô, que aconteceu com o teu pai, e agora você está. Será que eu também vou ser atingido? É tempo de queimar, é tempo de reverter os decretos. Amém? O que aconteceu com os meus antepassados não vai acontecer comigo. A maldição que os atingiu não me atingirá, em nome de Jesus. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Há um ambiente profético aqui hoje. Não perca a visitação de Deus. Não perca a visitação do Senhor. Então aqui diz que eles se mobilizaram e esperavam assenhorear-se, roubar, tomar tudo que era dos judeus. Mas sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que os odiavam. Glória a Deus, amém? Aquele que quer derrubar você no emprego, você vai subir para o cargo que ele queria. Você. Tem gente invejosa, tem ou não tem? Infelizmente até nas igrejas. Eu que queria aquele cargo. Deu o solo para aquela lá, não deu para mim. Eu tenho a voz mais bonita. O invejoso não consegue nada. O invejoso está sempre de olho nas coisas dos outros. Ah, meu cunhado trocou de carro, eu tenho que trocar também. Senão nas festas de família ele vai ficar se gloriando. Às vezes
em festa de família, um quer mostrar coisa feia. Misericórdia. É tempo de você buscar o que Deus tem para você e parar de ficar de olho no que é dos outros. E não tenha medo daqueles que querem derrubar você. Entrega na mão de Deus. É tempo que Deus vai reverter as sentenças contra você. Acontecerá o contrário. Tudo indica que vai acabar, tudo indica que vai perecer, tudo indica que vai destruir. Mas é ano de acontecer o contrário. Em nome de Jesus. Quando você começa a perceber que a coisa começou a afundar e o medo começa a querer tocar você, reverta, declare o contrário. Declare o contrário. Eu não vou perecer, eu tenho um Deus vivo, eu tenho um Deus vivo. Eu estou debaixo dessa unção. Eu estou debaixo dessa unção do 13º dia. Tudo que se levantar contra mim, eu tenho consciência agora. Eu não sou mais criancinha, bobinho, achando que eu estou passeando no parque. Vamos passear no parque enquanto seu lobo me vem. Né? Com lobo ou sem lobo, o lobo está lá, mas ele não vai me atingir. Amém? Sucederá o contrário. Sucederá o contrário, em nome de Jesus. Sucederá o contrário. Eu já contei para vocês de alguns exames que eu peguei e o médico, não sei, vai ter que fazer cirurgia. Sucederá o contrário. Amém? Nós temos que aprender a guerrear, queridos. Nós temos que aprender a guerrear mais do que nunca. Tenha consciência disso. Sucederá o contrário desse decreto aí. Porque o médico está falando isso, mas o médico dos médicos disse: eu sou o Deus que te cura, eu sou o Senhor que te sara, eu enviei minha palavra e te curei. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha quanto decreto para nós guerrearmos. Não precisa ficar, vai acontecer, porque foi falado. Aconteceu com a minha avó, com a minha mãe, agora eu sou a próxima, e vai acontecer. Não vai, em nome de Jesus. Sucederá o contrário. Sucederá o contrário. Quando nós levamos o Gabriel ao médico, no começo, quando nós passamos por aquela grande luta, o médico falou, vai ser assim o resto da vida, se acostume. E nós falamos, não vai, em nome de Jesus. E Deus tem revertido dia a dia. Tem que ser guerreiro, não pode desistir, não. Nós preferimos pegar o decreto do Senhor do que o decreto do diabo. Em nome de Jesus, sucederá o contrário. Mas já atingiu várias pessoas da minha família. A você não vai atingir. Você está debaixo da unção. Você está debaixo da unção do governo, da igreja que governa, a Esther do Senhor. A igreja que está lá no palácio, não se contamina. A escolhida, o escape de Deus naquele lugar, escolhida para aquele tempo. É o tempo, queridos. É tempo de despertar uma mentalidade de guerreiro. Tempo de despertar uma mentalidade de guerreiro. Nós já falamos disso. Quando o Senhor começou a mostrar isso, eu falei, uau, então por isso que o Senhor mandou ministrar aquela sequência de mensagem, a mentalidade do vencedor em 2012. Quantos lembram dessa sequência de mensagem? Cabeça de gafanhoto, lembra disso? Que o chofar está tocando, é tempo de se posicionar, é tempo de uma mentalidade de governo, é tempo de uma mentalidade de guerra. Esther 8, 11, 12 diz assim: nelas o rei concedia aos judeus. Olha que Deus reverteu a situação. Vocês já sabem da história, né? Até passou um seriado aí da Rainha Esther. Quantos assistiram? Alguns preferiram ver o Jorge.
não vi não, porque eu estava vendo o Jorge. Né? Misericórdia. Esther 8, 11 e 12 diz, depois que Deus levantou Esther, a igreja vai ser, mais do que nunca, a beleza da igreja vai ser notada. Amém? Mais do que nunca as pessoas vão ver que o bom mesmo é a igreja. O bom mesmo é levar os filhos para a igreja. O bom mesmo é estar o casal na igreja. O bom mesmo é correr para a cidade de refúgio. A cidade de refúgio vai ser iluminada. Amém? Outro dia eu explico isso. Está na Bíblia. Então Esther 8, 11, 12, depois que Deus levantou Esther, depois que Deus usou Esther, o Mardoqueu lá, nós vamos falar bastante disso durante o ano, o processo disso. Hoje eu quero passar uma breve panorâmica para você. Então diz assim, que Deus, o rei selou aquele primeiro decreto com o anel dele, legalidade. Um decreto de rei não volta atrás. Está na Bíblia. Vocês lembram lá do Daniel que foi para a cova dos leões? Mesma coisa, os escarnecedores foram lá no rei, eles queriam derrubar o Daniel, tinham inveja dele, eles foram lá. Só tem um jeito de nós pegarmos o Daniel: a fé dele. Ele não vai contra a fé dele. E eles foram lá, e eles sabiam que o Daniel orava 3 vezes por ano, era isso? Alguns, não nós, né? Alguns por aí que oram 3 vezes por ano, né? O Daniel orava 3 vezes por dia ao seu Deus. E eles disseram, é aí que nós vamos pegá-lo, na fidelidade dele ao seu Deus. E eles foram lá no rei e disseram para o rei Dário: ó rei, baixa um decreto, ali manipulando, né? Lisonjas. Baixa um decreto, porque você é como um Deus. Então baixa um decreto que toda pessoa não pode orar nenhum outro Deus. Tem que mandar o pedido para você, rei. E o rei ficou tudo cheio. Legal. Então ele baixou um decreto. Aí eles foram lá, eles sabiam a hora que o Daniel orava. Tem gente que quer pegar você porque você vem para a igreja. Ele vai muito na igreja. Ele está sempre lá na igreja. Eu vou tomar o lugar dele. Mas Deus reverterá ao falar o contrário. Amém? E eles pegaram o Daniel orando. Vocês sabem disso, que ele abria a janela para o lado de Jerusalém. E ele orava a Deus. E eles foram lá: ó rei, alguém lá não está honrando o seu decreto. E o decreto diz que quem orasse para outro rei ia para a cova dos leões. Mas quem que fez isso? O Daniel. Aí o rei ficou triste. O rei amava o Daniel, o rei gostava do Daniel, mas decreto de rei não volta atrás. E o rei teve que lançar o Daniel na cova dos leões. Mas o que o rei fez mesmo? O rei jejuou, irmãos. Olha que maravilha, a igreja vai tocar o coração das autoridades. Amém? O rei falou assim: eu vou jejuar por você, Daniel. É meu decreto, é decreto real, eu não posso retroceder. Decreto de rei não volta atrás. Fala de legalidade, amados. Quando há legalidade, não tem como, é só o escape do Senhor mesmo. Talvez a sua linhagem deu legalidade para o diabo roubar as suas finanças, se envolvendo com jogos de azar, sendo infiel a Deus, roubador de Deus. Há um decreto, há uma legalidade. Mas quando Jesus vem, ele vem para anular, amém? Ele é o Rei dos Reis. Há muitos princípios aí. Pena que não dá tempo de falar todos para vocês. Da questão da quebra, né? Do aniquilar o decreto antigo. Então aqui, decreto de rei não volta atrás. O rei tinha que fazer um outro decreto. No caso de Daniel, o próprio rei foi orar. Eu vou orar ao teu Deus, Daniel. Você é tão fiel, eu vou orar para o teu Deus para que ele te livre. Irmãos, tem cabimento?
rei pagão que queria oração para ele, se achando o próprio Deus, quando vê que o seu decreto atingiu Daniel, que era fiel a Deus, não havia culpa. Está escrito na Bíblia, não se tinha nada contra Daniel, nem espiritualmente, nem materialmente, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Fala para o irmão aí, vai pegando, irmão, vai pegando que não dá tempo de explicar muito. Tempo de você estar, como a Bíblia diz, irrepreensível. No espírito, alma e corpo, porque não haverá onde o decreto, a maldição te alcançar. Amém? E o rei jejuou, e no outro dia cedinho o rei foi lá. Daniel, olha a fé que Deus pôs no rei. O rei pensou assim: se o Daniel, que é um homem íntegro, sábio, ora para esse Deus aí 3 vezes por dia e não deixou de orar, mesmo correndo o risco, esse Deus deve ser poderoso, eu vou orar para ele também. Quando as pessoas veem a tua sinceridade com a tua fé, elas também vão levar a sério a tua fé. Agora, se você é o primeiro a deixar as coisas de Deus por qualquer coisa, eles não vão levar a sua fé a sério. Bebe aqui conosco, bebo. Vamos lá na balada, vamos. Ah, hoje é domingo, tem culto, mas vem aqui na minha casa comer um churrasco, eu vou. Se você não leva a sério a tua fé, não pense que quem convive com você vai levar, não. Há um testemunho forte de uma mulher que o marido não era crente. E um dia ele bebeu muito e ele chegou em casa e ele tinha uma arma. Ele falou: hoje você não vai para a igreja. Ela continuou se arrumando. Por que você está se arrumando? Eu já falei que hoje você não vai para a igreja. E ela tinha campanha na igreja. Tinha voto. E ela continuou se arrumando, não retrucou. E ele pegou a arma, quando viu ela arrumadinha com a Bíblia debaixo do braço, ele pegou a arma e falou: eu falei para você que hoje você não vai para a igreja. Ela falou: se você me matar, eu vou para o céu. Se você não me matar, eu vou para a igreja. A comida está no fogão, está tudo certinho. E ele ficou lá. Vocês estão entendendo? Glória a Deus pelas pessoas que levam a sério a sua fé. Mais do que nunca, esse ano de recompensa, não vai dar tempo de falar das recompensas, você vai ser honrado. Pessoas que zombaram de você, olha o crentinho lá, vão vir, ora por mim, estou passando por isso. Crente, pessoas que zombavam de você, olha lá o bobão, a secretária, ela está dando em cima dele, ele nem liga. Vão chegar para você: meu casamento está sendo destruído, ora por mim, porque você tem um casamento sólido. Vocês estão entendendo? Pessoas firmes na sua fé. E a Bíblia diz aqui que houve também, você já sabe a história do Daniel, Deus reverteu, fechou a boca dos leões, amém? E vai fechar a boca de todos os leões que se levantarem contra a sua vida, sua família, seu trabalho, seu ministério, sua carreira. Em nome de Jesus, sucederá o contrário, amém? O Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque não havia nada contra Daniel. Não, ele não quebrou o decreto do rei, ele não quebrou o decreto do Senhor que diz: orai sem cessar. Daniel se submeteu à penalidade, mas honrou ao Senhor, amém? E nesse caso aqui havia um decreto contra o povo de Deus. Deus usou Esther, é uma história muito linda, não dá tempo de falar tudo, né? São vários princípios. Até que o rei descobriu a tramóia do Ramã. O Ramã ficava com raiva porque ele passava, todo mundo dobrava diante dele, e o Mardoqueu, primo de Esther, não dobrava. E ele ficava com a raiva: quem é esse aí que não se dobra? Ele era daqueles como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobrava diante da estátua de Nabucodonosor. É os mesmos espíritos, em épocas diferentes. E agora também existem espíritos que querem decretar que você tem que se dobrar a eles. É lei,
está na lei, vocês têm que aceitar. Vai pegando e vai entendendo. Alô? Está decretado aqui, ó, tem que aceitar como coisa normal. É ou não é? Os mesmos espíritos, eles vão atingindo conforme a era, conforme o tempo. Daniel teve os seus, Sadraque, Mesaque e Abednego, o José e muitos outros. Está tudo na Bíblia. Os apóstolos, todos tiveram esses mesmos afrontadores, opositores na sua geração. E nós temos que enfrentar o nosso. Amém? Nós temos que enfrentar. O rei, então, novamente, decreto de rei, não volta atrás. Deus está dizendo assim, o diabo, faz assim pro irmão, me ajuda e fala, presta atenção, cutuca a costela dele. O Senhor está dizendo que o diabo não vai parar de roubar, matar e destruir. Há um decreto. Ele nem vem se não for para isso. Vocês estão entendendo? Ah, eu vou fazer um negócio. O diabo quer te roubar. E te roubando, se ele roubar a tua fé, ele te mata espiritualmente. E se ele te matar espiritualmente, ele acabou com a tua existência, ele destruiu você. Por isso que eu falei, não troque a ordem. É roubar, matar e destruir, porque é o que o diabo faz, ele rouba. Rouba a tua fé, rouba a tua convicção, rouba o teu ânimo, rouba a tua vontade de ir para a igreja, rouba a tua convicção de chamado ministerial, para você ficar, será que eu tenho chamado mesmo? Acho que eu não tenho, não. Eu não sei. Se ele roubar o teu ânimo, a tua disposição, a tua fé, o próximo passo é te matar. E mais vale um cão vivo do que um leão morto. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Pena que não dá tempo de explicar isso também. E se ele te matar espiritualmente, ele destruiu você. Esse decreto não vai voltar atrás, amado. O diabo vai ser diabo. Até o dia que ele for lançado no lago de fogo, ele vai continuar sendo diabo. É o papel dele. Mas nós temos que ter consciência, largar de ser romântico e nos posicionar. Quando eu aceitei Jesus, eu me alistei no exército, eu não comprei um bilhete do parque. Amém? Eu me alistei no exército, todo crente é soldado, todo crente é guerreiro. E eles se posicionaram ali. O rei descobriu tudo. O Ramã queria ser honrado. O Ramã queria ser honrado. Vocês sabem disso, estava lá os feitos, nos rolos, nos livros. O rei perdeu o sono. Por que será, né? Manda trazer os manuscritos lá, conte para mim os feitos corajosos, heróicos. Aí se leu lá os feitos heróicos. Quem que foi esse aí que descobriu a armação para tirar a minha vida? Ah, o Mardoqueu. Ele já foi honrado? Não. Esse ano é tempo que aquilo que você achava que não ia mais ser honrado, vai ser honrado. Os seus esforços serão relembrados. Tudo que você se esforçou nos últimos anos, tudo que você semeou em Deus, o teu trabalho não é vão. Se fará memória. Se fará memória dos teus feitos corajosos. Quanta campanha eu já fiz, quanto jejum, quanta oração. E cadê o resultado? Se fará memória diante de Deus. Se fará memória. Esse homem já foi honrado? Ainda não. Então eu quero honrar esse homem. Manda chamar o Ramã aqui. E o Ramã veio e ele falou, Ramã, me dê uma ideia aí. Eu quero honrar uma pessoa. Ramãzão pensou, sou eu. Olha o orgulho, a soberba que precede a queda. Outro dia nós vamos falar disso. Se você quer essa honra, põe a cara no pó. Tira a veste de eu posso. Faz que nem o Davi. Davi tirou a veste real. Diante do meu Deus, eu sou como qualquer um outro.
Eu me dispo das minhas possibilidades diante do Senhor, do meu governo, da minha autoridade diante dele. Faça que nem os 24 anciãos, dê a tua coroa para o Senhor, se você quiser ser honrado. Você já aprendeu sobre isso, a glória de Deus ou a do homem? Lembram disso? E o Ramã falou: se o rei quer honrar alguém, coloque esse homem em cima de um cavalo do rei, vista ele com roupa real e mande alguém muito importante sair puxando esse homem pela cidade e dizendo: eis o homem que o rei se agrada, olha aqui, eis o homem que o rei se agrada. Ele achava que aquilo ia acontecer com ele, mas aconteceu o contrário. Então vai lá, chame o Mardoqueu, o judeu Mardoqueu, e faça isso, saia você, irmãos. Imagina como ele gostou disso. Aqueles que te acusam, aqueles que querem a tua destruição, terão que puxar a cordinha. E isso acontece quando você está na luta, que ninguém te conhece. Aquele lá, a hora que Deus começa a honrar. Meu amigo, estudou comigo. É assim ou não é? Fizeram uma brincadeira esses dias aí com o Lion, que o Lion ia entrar na malhação. Quem viu isso aí? Levanta a mão. É brincadeira, tá, gente? A única malhação que ele entra é o serviço lá de casa, né? Malha bastante, né? E nos estudos da escola. Ele foi ajudar a namorada dele fazer, né, um trabalho que ela estuda publicidade. Eles tinham que fazer um clipe. E ele foi, daí era um equipamento profissional, né? Aí tinha lá aqueles microfones, tinha tudo lá. E tiraram a foto. Aí brincaram. Confirmado, próxima temporada de Malhação, Lion, né? Irmãos, o Lion falou, daí começou, aquele fervo, quem viu lá no Face, né? Aí tinha gente lá que o Lion falou assim: mãe, esses aqui nem olhavam para minha cara no colégio. Agora estão dizendo: meu amigo vai para Malhação, meu amigo vai ser global. É assim, queridos. O Glauber estudou com as pessoas na teologia. Aí um dia, quando aquele Bozo lá se converteu, ele falou para o Glauber: vem aqui trabalhar comigo. Aí o Glauber lá estava lá ministrando junto com o Bozo. Terminou a ministração: oi, Glauber, nem olhava para a cara do Glauber. Irmãos, infelizmente tem disso. Fala para o irmão do lado: não é de nós que ela está falando. É de gente falsa por aí. Fala: não é de mim, de você, fique tranquilo. Fala: nós sabemos ser amigo de verdade. Quando tudo está bem, mas principalmente quando tudo está difícil. Aí deixa eu voltar aqui para cima. E aí ele saiu carregando: eis o homem a quem o rei se agrada. Ou seja, a honra que ele queria para ele, Deus deu para o Mardoqueu. E depois ele tinha preparado uma forca para pendurar o Mardoqueu. Quem que foi para a forca? O Ramã. Sucederá o contrário esse ano. Aleluia. A glória, a honra virá por povo de Deus. Amém? E a forca, a armadilha, tudo que prepararam para nós, eles mesmos cairão. E lembra que eu não estou falando de pessoas, estou falando de principados e potestades. Nossa luta não é contra carne e nem o sangue. Então o rei decretou um outro decreto para combater aquele outro. Nesse decreto, nessas cartas, nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem. Fala tempo de unidade. Amém.
e se dispusessem para defender as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Tudo que viesse contra eles, suas mulheres, suas crianças, e vinham saquear os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Ou seja, antes, qualquer um podia chegar e matar um judeu e pegar o que era dele. Ah, que casa bonita. Ah, o decreto diz que eu posso ir lá matar e pegar para mim. E o judeu não podia nem reagir. Era decretado. Mas agora o rei, falou rei. Presta atenção, o salário de pecado é morte. Mas veio alguém que diz, o meu dom gratuito é vida eterna. O diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas alguém superior disse, eu vim para que vocês tenham vida. Pode ser revertido. Amém? E o rei falou, eu vou pôr um outro decreto, eu não posso anular aquilo lá, mas por causa do princípio de legalidade, mas eu estou fazendo um outro decreto. Todo judeu, fala todo crente, tem o direito de lutar pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério e por tudo que Deus pôs na sua mão. Você não é vítima. Amém? Fala, eu não sou vítima. Eu não sou estatística. Amém? Você tem o direito de lutar contra os decretos malignos do diabo desse tempo, da sua geração. Deu o direito, o rei falou. Tem gente que diz, por que Deus já não matou o diabo de uma vez? Que fica só perturbando na vida da gente? Há um decreto. O que Deus fez? Deus fez um outro decreto, nos revestindo, nos autorizando, nos capacitando a vencer. E assim Ele ainda humilha o diabo. Vocês estão entendendo? Todo judeu agora podia defender-se, não era mais vítima. O salário do pecado continua sendo morte. Mas agora nós temos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Aleluia. É tempo de transformar aquilo que era tristeza em alegria. Fale amém. Fala, o que era tristeza na minha vida se reverterá em dupla honra, em alegria. Porque Ele transforma o meu lamento em dança. Tu tornaste o meu lamento em dança. Tiraste a minha veste de saco e me deu veste de alegria. Oh, Raibacantarabacherianda. Todas as suas lágrimas serão revertidas em gozo. É tempo. Quando você tem consciência do que está contra você, você não é mais iludido. Quando você clama ao Senhor, nós vamos falar do outro dia do tempo de chorar. Deus vai mostrar para você. E você vai ter que entender, ou eu me posiciono, ou Ele me rouba, me mata, me destrói. Mas eu sozinho não consigo. Aí você vai se humilhar e vai chorar como eles fizeram com saco e cinza. O Mardoqueu, quando ficou sabendo desse decreto aqui, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, colocou saco, colocou pano de saco e colocou cinza na cabeça dele e saiu chorando pela cidade. Está na Bíblia. E todos que viam, olha aqui o decreto contra nós, vão acabar conosco. Todos eles choravam. A Bíblia fala que há tempo de chorar e a Bíblia fala que há tempo de celebrar. Se você quer esse dia de celebração aqui, discerna o tempo de chorar, querido. É hora de discernir. O toque agora é para lamentar e chorar. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte.
Transforme a sua alegria em tristeza. Amém? Está na Bíblia. Há tempo que é tempo de chorar. Quando que eles choravam? Antes das guerras, eles sacrificavam e eles choravam. Senhor, nos ajuda, o nosso inimigo é mais forte do que nós. Não se iluda não, irmãos. Se você é inteligente, o cão é mais. Ele tem séculos e séculos de experiência em derrubar seres humanos. Jesus falou isso, não estou inventando uma heresia, não. Quando o Pedro ficou perturbado e falou, Jesus falou, convém que eu morra. Que morrer o quê? Para de falar isso. Você não pode morrer, não. Jesus falou, para trás de mim, Satanás, que cogita tudo das coisas dos homens, entende tudo das coisas dos homens, mas não entende nada das coisas de Deus. É aí que nós o vencemos. Ele não espera que você vai agir em Deus. Ele não espera que você vai agir em cima da palavra. Ele só entende que pele por pele, sangue por sangue, tudo o homem fará pela sua vida. Está lá em Jó. Ele sabe das suas fraquezas. Quando falam isso para ele, ele não aguenta, porque ele não leva desaforo para casa, ele vai perder a bênção que ele ganhou no culto. Quando alguém tira sarro, quando alguém zomba dele, ele fica nervoso. É aí que eu vou pegar. Ele cogita tudo dos homens, não se iluda. Mas ele não entende nada de Deus. Por isso que é com a sabedoria de Deus que se vence a guerra. Aleluia. É a sabedoria de Deus. Então é tempo de transformar. Você pode, está decretado. Aquilo que era para ser a nossa destruição se tornará em alegria, em folguedo, em celebração. Desde que você se humilhe primeiro. Há tempo de humilhar. Há tempo de ser exaltado. Humilha primeiro, para que a seu tempo, no tempo da exaltação, você possa ser exaltado por Deus. Amém? Para concluir, Esther 8, 16 e 17. Esther 8, 16 e 17. Amém? E para os judeus houve luz. Fala clareza, revelação, entendimento do porquê. Aleluia. E para os judeus houve luz, e houve alegria, e gozo, e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dia de folguedo. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus. Olha a colheita aí. Eu vou ser crente também. Porque ser crente é que é bom. Amém? E eu também quero ser crente. O que tem que fazer? E um vai falar para o outro assim, você é crente? Eu sou, você ainda não é, não? Amém? Você ainda não é? Quando alguém falar para você é crente, fala, graças a Deus, você não é ainda não? Você pode ser também, amém? E todos, olha aqui, e para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra, também em toda a província, em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquete, dia de folguedo, soltavam foguetes, na nossa tradução aqui, amém? E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Aleluia. E a Bíblia mostra no outro texto, muitos outros, nós não vamos ter tempo de ver hoje, que o dia que era para ser de destruição, de tristeza, de aniquilação do povo de Deus, foi dos dias de maior alegria. O judeu celebra isso aqui até hoje. Dia do Purim. Purim vem da palavra pur, dos caldeus, que significa sorte. Amém? Deus está prestes a mudar a tua sorte. Amém? E você vai ficar como os que sonham. Quando
Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, é a nossa língua de canto, de celebração. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Purim. Amém? Lançar sorte. Agora depende de vocês. Tem um decreto de morte, mas eu estou dando outro decreto de vida. Você faz a sua sorte agora. Se você crer e defender a sua família, haverá festa para você. Honra. Amém? E sucederá o contrário. Essa é o Purim. Essa é a sorte. Você que faz. Amém? Se posicionando ou não. Muitos não tiveram nem coragem de enfrentá-los, mas os que tiveram coragem, a Bíblia diz que eles defenderam as suas casas. Os homens, levanta a mão aí. Seja valente do Senhor, defenda a sua casa. Amém? Defenda a sua casa, defenda a sua casa. A Bíblia diz que ninguém pode entrar na casa do homem valente sem antes amarrar o valente. Seja valente, não deixe o diabo te amarrar, não. Amém? Defenda a sua casa. Nós vamos ter muito mais coisa aqui para falar. Eu só falei dos tópicos principais. No decorrer do tempo, nós vamos mergulhar em cada tópico desse aqui. Amém? Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de humilhação, mentalidade de guerreiro e assim por diante, todos esses princípios. Mas essa é uma panorâmica para você começar a se posicionar para 2013. Amém? No dia 13 do primeiro mês. Olha que profético, irmãos, essa palavra, sério mesmo, eu não me dei conta de que hoje, dia escolhido para dar essa palavra, era dia 13. Fique em pé. Agora a sorte é tua. Amém? A sorte é tua. Eu vou me posicionar, vou defender minha família contra todo o decreto. Vou defender minha família contra os levantes. Amém? Homem, mulher, criança, estejam prontos. Não importa que decreto o inimigo lançou contra você. Eu declaro debaixo de unção que reverterá, acontecerá o contrário. Feche seus olhos, põe tua mão no teu coração. Não perca a visitação de Deus. Deus já está te dando armas. O texto diz, depois nós vamos ver que eles transformaram os seus instrumentos de trabalho em armas de guerra. Você vai aprender isso este ano. Você vai usar o teu instrumento de trabalho como arma de guerra contra o reino das trevas. Você vai honrar a Deus com tudo que Deus te deu e onde Deus te pôs. O Mardoqueu, quando falou o decreto para Esther, a Esther falou, eu não posso entrar diante do rei, senão eu morro. O Mardoqueu falou, não pense porque você está no palácio, você vai se livrar. Foi para isso que Deus te pôs aí. E esse ano você vai entender para que Deus te pôs na posição que Ele te pôs. E vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Vai falando com Deus, agora você em Deus e Deus. Eu sei que enquanto eu fui ministrando, o Espírito Santo foi falando com você. Agora, fale com o Senhor. Aquilo que Deus mostrou para você que ainda precisa mudar. Vai falando com Ele, vai falando. Quero ouvir um clamor aqui. Começa agora a se humilhar diante do Senhor.